Bom dia, pessoal. Estamos aqui dando continuidade ao conteúdo com mais uma aula ainda do sistema circulatório, certo? Hoje a gente vai começar falando um pouquinho de sangue e de vasos. Então preste atenção que a gente vai dar início a esse novo conteúdo, certo? O sangue, como a gente já tratou mais resumidamente lá no sistema circulatório, ele é um composto formado por hemácias e plasma, sendo que dentro do plasma nós temos as plaquetas e temos também os leucócitos, como a gente pode visualizar nessa simulação de uma veia aqui. Hemácias em vermelho e leucócitos nesse pigmento mais esbranquiçado, ok? Tendo entendido isso, nós vamos entender e classificar os tipos de vasos que nós temos dentro do corpo humano. São basicamente três: veia, artéria e capilar, certo? As veias, elas levam ao coração o sangue vindo diretamente do corpo, normalmente aquele sangue rico em CO2. É por isso que o sangue sujo do corpo a gente chama de sangue venoso. E elas têm as paredes dela, como vocês podem visualizar com o material que eu vou estar enviando para vocês, as paredes das veias são mais finas do que as paredes das artérias, que serão o próximo tipo de vaso que a gente vai trabalhar. As artérias, diferentemente das veias, elas levam o sangue do coração, o sangue limpo, rico em CO2, para todo o corpo, para manter as funções vitais, certo? Elas têm paredes quase 2 vezes mais grossas do que as paredes das veias. E por último, nós temos os capilares. Esses capilares, eles são vasos diferenciados, eles são muito estreitos, daí o nome capilares, que vem de fio de cabelo, ele tem uma espessura muito semelhante às dos fios de cabelo. Os capilares, eles levam o sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células. Eles também transportam hormônios e nutrientes, e eles são extremamente finos e estão geralmente ligados às próprias veias e artérias. Por ter essa espessura tão delicada e fina. Estou gaguejando hoje. Enfim, agora a gente vai dar início ao conteúdo de tipagem sanguínea, o tipos sanguíneos. É um conteúdo de uma ordem um pouco mais complexa. Necessitaria de uma pequena base de genética, mas não se preocupem com essa parte genética agora. Foquem nos tipos de sangue, quem é dominante, quem é recessivo, e foquem também em quem é o recebedor universal e quem é o doador universal. Vocês vão entender que é uma história muito engraçada que vem mais pra frente, né? Vamos aqui elencar os 3 principais pontos desse conteúdo de tipo de sangue. Primeiro, o tipo de sangue ele é uma herança genética, né, em grupos sanguíneos da espécie humana, e é um exemplo de polialelia ou alelos múltiplos, porque não é só um alelo que está ligado ao tipo do seu sangue, são 2, um da sua mãe e um do seu pai. Então é por isso que muitas vezes a gente tem tipos de sangue diversos, graças a esse tipo de mistura genética que a gente tem, certo? Não é um gene só que vai definir o teu tipo de sangue. O segundo ponto é que o sistema ABO, como fica o sistema ABO, né? Existem 3 genes que irão atuar. São eles o IA, o IB e o I minúsculo. Esses IA e IB, eles são dominantes, então eles por si só, eles já conferem a uma criança a característica da tipagem sanguínea. Um ótimo exemplo é esta que vos fala. Eu tenho um pai que é A positivo, então o tipo de gene dele é o IIAA, e tenho a minha mãe que é O positivo, significa que ela tem gene II, minúsculos. Então, no cruzamento entre esses dois, ficou I maiúsculo A e o I minúsculo. Seria o quê? Que eu teria 50% de chances de ter sangue do tipo A e 50% de chances de ter o sangue do tipo O. No entanto, o sangue A e o sangue B, eles são dominantes. Eles são mais fortes, no sentido de que é mais fácil aparecer esse tipo de sangue, o A ou o B, do que o tipo de sangue O. Então eu, apesar de ser 50% de cada, sou do tipo sanguíneo A, por ser dominante, é o sangue que veio do meu pai. Os sangues do tipo O, eles não aparecem com frequência, certo? Então, é uma questão de herança genética. E os grupos sanguíneos podem ser, como eu já falei, né? Gente do tipo de sangue A, do tipo de sangue AB, tudo junto, né? Esse é mestiço de 2 dominantes. Por exemplo, uma mãe dominante B e um pai dominante A. Aí eu tenho um filho AB. E tem o tipo de sangue O, que atualmente, ele é até que comum, né? Mas nem tanto. O mais raro mesmo é o tipo de sangue AB ainda. E terceiro ponto, e bem importante, eu quero que vocês prestem atenção nele, é que os alelos dos genes para o sistema ABO determinam a presença ou ausência de substâncias na superfície das hemácias. E essas substâncias vão proteger o seu tipo de sangue de um tipo de sangue externo. Como, professora? Eu não estou entendendo isso.
Eu, Keila, tenho um tipo de sangue A positivo e sofri um acidente. Meu sangue é A positivo. Aí, meus alunos queridos, como Carlean, por exemplo, digamos que Carlean tem tipo de sangue B negativo. E Carlean lá quer doar sangue para mim para salvar a minha vida. Carlean poderá fazer isso? Não, porque o meu tipo de sangue é A. Então, em todas as minhas hemácias vão ter antígenos, ou seja, protetores contra todos os outros tipos de sangue. Então, se Carlean doar o sangue dele para mim e algum enfermeiro desavisado for injetar esse sangue em mim, eu vou sofrer um processo de aglutinação e poderei passar muito mal. E se isso não for resolvido, eu poderia inclusive morrer por receber esse tipo de sangue que não é o meu. Daí que a gente tem que ter todo esse cuidado para saber o nosso tipo de sangue e para entender direitinho quem pode doar e quem pode receber aqui dentro do sistema ABO, ok? Vamos começar falando um pouquinho de incompatibilidade sanguínea, né? A gente pode, esse assunto é muito grande, então a gente vai dar continuidade em uma outra aula. Mas a incompatibilidade é o resultado de uma reação imunológica, é o seu próprio corpo te protegendo, né? Entre substâncias presentes nas suas hemácias e as substâncias presentes no plasma da pessoa que tentou te doar sangue. Aí eu coloquei aqui um esquema, certo? Eu tenho aqui uma pessoa A positiva tentando doar para uma pessoa A negativa. Ah, professora, mas os dois não são do tipo sanguíneo A? Sim, são. Mas tem fatores RH diferentes e isso já dificulta bastante as coisas, no sentido do A negativo. A negativo só pode receber de A negativo. Então, a pessoa do tipo A se enganou e doou. Isso vai acarretar em vários problemas e causar o processo de aglutinação, porque os antígenos da pessoa negativa vão atuar e tentar quebrar essas hemácias do sangue que ele está recebendo. É um processo de defesa do organismo, mas se não for entendido pelo profissional de saúde, pode acarretar em vários problemas. Então, por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Eu vou explicar isso melhor em uma outra aula. Até mais!